tá? Então, a gente vai gravar, com a permissão do Mauro, obviamente, a gente vai divulgar se for permitido. Então, depois a gente conversa sobre isso, Mauro, sem problema. Mas, de qualquer forma, já fica como material para a gente preparar uma matéria. A Lúcia depois analisa isso e a gente vai estudar depois como fazer com as apresentações já gravadas, como que a gente pode permitir o acesso das pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar ao vivo aqui. Muito bem, então passo a palavra para o professor Mauro Pavão. Mauro, mais uma vez, obrigado. Tá bom, Robson. Eu te agradeço muito. Para mim é um prazer enorme participar aqui do programa de oncobiologia. Eu já participo desse programa, eu acho, desde da primeira vez, né? Desde que foi iniciado. Um programa muito bacana, muito interessante, que tem trazido assim, bons frutos, né? E boas colaborações. Bom, você pode, de antemão, você pode compartilhar minha apresentação para quem você quiser, não tem problema, é um prazer, não tem problema nenhum. Bom, agradeço então o convite para o Robson, gostaria de saudar todos que estão aqui, desejar saúde e que a gente consiga atravessar esse período obscuro, né, da nossa, na realidade mundial. Mas espero que a gente possa estar, no futuro próximo, fazendo essas reuniões presencialmente. Bom, então, eu gostaria de dividir essa apresentação em duas etapas. A primeira etapa, eu vou falar sobre um trabalho que envolveu a participação de dois colaboradores muito queridos, muito importantes, né, que é a Mina Bissell e o Israel Zlotarski, e ele foi desenvolvido pela Angélica, no laboratório da Mina Bissell, lá em Berkeley. Então, um trabalho sobre a morfagênese da ramificação da glândula mamária e a participação da heparanase e a relação, na realidade, né, entre a expressão de heparanase e metaloproteinase 14. Então, foi um trabalho que a Angélica desenvolveu no período de doutorado sanduíche dela. Bom, então, falar um pouquinho da glândula, da morfogênese da glândula mamária. Então, vocês veem aqui uma imagem, né, que mostra, então, o desenvolvimento, quer dizer, o crescimento, a expansão dessa árvore, né, de ramificada, a partir de um ponto, que é esse aqui, que é perto do mamilo, em direção ao linfonodo. Aqui a gente tem o tecido mamário e aqui as ramificações, os brotos crescendo, né, se desenvolvendo, as células epiteliais invadindo em direção ao linfonodo. Então, esse desenvolvimento da glândula mamária é um processo bastante interessante, né, que envolve a formação de uma estrutura arbórea ramificada, e ela é resultante tanto da penetração quanto da proliferação das células epiteliais na camada de gordura do tecido mamário. Então, essas células epiteliais mamárias, elas penetram, né, através da matriz extracelular circundante, que essa matriz é rica em proteínas, como colágeno e protoglicanos, especialmente protoglicanos do tipo de heparansulfato. Depois a gente vai entender melhor qual é a participação desses protoglicanos de heparansulfato. Bom, então, já se sabia que da participação de metaloproteinases na matriz em processo de remodelamento, onde você tem uma migração de células e proliferação através da matriz. E essa migração, ela precisa de enzimas de degradação dessa matriz, de degradação, portanto, de colágeno e de glicosaminoglicanos. Então, apesar de se conhecer bastante, né, a respeito do envolvimento, da participação das metaloproteinases nesse processo de invasão, a participação de glicosaminoglicanos, né, que são os componentes dos protoglicanos, na matriz ainda era um pouco desconhecido nessa época. Esse trabalho foi publicado
em 2015, né, esse trabalho da Angélica. Bom, então, vou falar um pouco rapidamente sobre a heparanase. A heparanase é uma endoglicosidase, né? Ela tá, o gene dessa enzima está localizado no cromossomo 4q21.3, e esse gene produz uma proteína, né? Uma pré-proteína, que é em seguida processada, clivada em uma proteína de cerca de 500 kilodaltons, e que é a enzima ativa. Então, essa enzima ela é uma endoglicosidase, ou seja, ela corta cadeias, né, de panansulfato da sua parte interna, e a participação dessa enzima ela é muito importante, porque ela participa. Que isso? Ih, desculpa. Só um instante, gente, por favor. Perdão, tocou o telefone. Essas tecnologias são um horror. Bom, então, essa enzima ela é muito importante porque esses proteoglicanos, localizados tanto na membrana das células, na superfície das células, quanto na matriz extracelular, eles servem de reservatórios de vários fatores de crescimento. Então, através da expressão regulada da heparanase, que corta essas cadeias de glicosaminoglicanos, ela consegue liberar fatores de crescimento, ou mesmo inibir, né, a participação de moléculas ligantes que estão presentes perto da membrana da célula e interagindo com receptores da membrana da célula. Então, se você quebra, por exemplo, nessa parte aqui, você libera a imobilização desses fatores de crescimento, moléculas de sinalização, de uma maneira geral, de seus receptores, e você consegue, então, modular a sinalização a partir do meio externo para dentro da célula. Bom, então, nesse primeiro slide, a gente mostra a expressão de heparanase em diferentes tempos do processo de ramificação da glândula mamária. Tá? Então, você tem o estágio inicial de ramificação, de 5 semanas, um estágio tardio de ramificação de 10 semanas, a metade do ciclo de gravidez, a lactação e a involução. Então, o que ele está querendo mostrar nesse slide é a relação entre a expressão da proteína heparanase com o processo de movimento de migração das células. Então, no estágio inicial de ramificações, você tem uma grande atividade de migração das células epiteliais. A gente observa uma marcação muito intensa, tanto nas células epiteliais quanto nas células do estroma. No estágio tardio de ramificação, onde esse movimento ele já está menos intenso, a gente observa uma diminuição da marcação de heparanase, e que está, então, portanto, correlacionada com uma diminuição de movimentação. Então, se você tem menos movimentação, você não requer a heparanase. Bom, então, no momento de... Desculpa. No segundo momento, onde você tem um estágio de ramificação secundário, você observa a marcação mais nas células, uma marcação moderada, né, nas células epiteliais das glândulas, e no momento que você tem a formação da lactação, a formação de leite, né, essa estrutura, desculpa, a gente observa que ela já está pronta, e aí você não tem marcação da heparanase. A marcação da heparanase ela some, porque nesse momento as células não estão migrando, né? E, subsequentemente, quando ocorre a involução da glândula mamária, né, você volta a ter uma expressão intensa da heparanase,
é porque agora as células estão voltando ao seu estágio inicial, elas estão migrando, estão se movimentando para ver um remodelamento da matriz. Tá? Então, existe aí uma relação bastante evidente entre o processo de migração e proliferação das células epiteliais mamárias com a expressão da heparanase. Bom, então, nesse slide eu gostaria apenas de chamar a atenção a respeito da estrutura, né, da ramificação da glândula mamária, que a gente observa esses bulbos, né, de crescimento. Então, nessa frente de migração desses bulbos de crescimento, é onde realmente ocorre uma intensa interação entre os bulbos de migração e a matriz extracelular. Então, seria esperado, né, que nessa região aqui houvesse uma grande atividade de enzimas que estão degradando a matriz, né, extracelular para permitir a migração desses bulbos de crescimento. Tá? Então, você tem essa estrutura, uma estrutura epitelial, né, com uma grande atividade de secreção dessas células. Secretam vários tipos de enzimas, né? Metaloproteinases e heparanases, como a gente vai mostrar agora. Bom, então, nesse slide, a gente está tentando evidenciar a presença de heparanase dentro dessa árvore, em que local, né, desse processo de ramificação está localizada a heparanase. Então, nessas diapositivas que foram feitas na glândula mamária de camundongos fêmeas de 5 semanas, a gente vê aqui uma autofluorescência apenas para mostrar a geometria, né, da glândula mamária. Tá? E aqui a gente pode observar os dutos, né, da glândula mamária, e aqui esses bulbos de ramificação, onde tem uma intensa atividade de migração. Então, a gente pode observar que nesses bulbos, né, aqui e aqui, tem uma presença grande, uma expressão grande de heparanase. Tá? Essa marcação em verde, então, é a heparanase. Representa a presença de heparanase. A gente vê nitidamente uma concentração muito grande dessa enzima nessa frente de migração. Tá? Bom, então, nesse outro slide, a gente tentou então mimetizar isso no cultivo de células epiteliais mamárias, né? E aqui é só células epiteliais mamárias. Então, vamos cultivo em uma cultura 3D, é um organoide murino de células mamárias, embebido numa matriz de colágeno 1, que é uma matriz com uma concentração grande de colágeno, é uma matriz bem densa, mimetizando, então, a estrutura, né, que é encontrada na glândula mamária. E aí a gente consegue observar que, assim como observado, como evidenciado, na realidade, nos animais, na glândula mamária dos animais, esse cultivo de célula também apresenta, né, nesses pontos de ramificação, uma quantidade grande, uma expressão grande, a presença grande de heparanase. Tá? E esse experimento foi um experimento necessário para a gente responder algumas perguntas mais na frente. Então, existe uma semelhança, né, entre o que se observa em vivo na glândula, no crescimento da glândula mamária de animais de 5 semanas, com uma grande atividade de migração, com o que a gente observa em cultura de células primárias, né, de epiteliais mamárias, em um meio sem um meio de cultura, quer dizer, sem meio, mas com fatores de crescimento. Tá? Então, a gente percebe uma grande expressão da heparanase nesse meio. Bom, então, no nosso experimento subsequente, nós quisemos, na realidade, observar o que acontece com essa ramificação
frente situações onde a gente remove a heparanase. Então, nesse experimento aqui de cima, a gente vê essas culturas de células epiteliais funcionais, né, de cultura 3D da heparanase. Essas células são a EPH4, elas expressam a heparanase e formam, então, desenvolve esse processo de imigração. Então, o que a gente vê aqui é que no controle a gente observa o que a gente já tinha visto antes, quer dizer, a formação dessa rede, dessa ramificação e migração dessas células. E se a gente utiliza uma célula epitelial mamária que teve o gene da heparanase nocauteado, a gente observa que essa ramificação ela desaparece, como a gente pode ver pelo gráfico, o número de ramificações, né, na presença no controle, que é uma grande ramificação, representando essa fotografia aqui. Na presença, então, o experimento realizado com células sem heparanase, com gene nocauteado, a gente vê uma diminuição drástica, né, da formação dessa rede ramificada. E também se a gente coloca na cultura um inibidor de heparanase. Então, que tem, evidentemente, vai inibir a atividade da heparanase, e essa inibição da atividade da heparanase está relacionada com uma redução drástica na formação da rede de ramificação. Então, para observar se esse comportamento ocorria também em vivo, nós utilizamos, então, camundongos selvagens, né, com 5 semanas de desenvolvimento, né, quer dizer, depois do nascimento, e utilizamos camundongos selvagens, e aqui camundongos com gene da heparanase nocauteado. Então, camundongo nocaute para o gene de heparanase. Bom, a gente observa aqui pela figura uma redução nítida, drástica, né, da formação da rede epitelial, e uma maneira de medir isso seria contando, na realidade, os pontos de ramificação. Então, a gente vê aqui no camundongo selvagem bastante pontos de ramificação, e no camundongo deficiente heparanase, uma redução drástica desses pontos de ramificação, que está associado, então, com o aumento da distância entre 2 pontos de ramificação no camundongo nocauteado para heparanase. Então, se você tem menos pontos de ramificação, a distância entre esses 2 pontos de ramificação é um parâmetro que a gente utilizou para medir a redução da formação dessa rede. Bom, em seguida, nós fizemos uma abordagem semelhante, só que agora utilizamos células que overexpressavam a heparanase, células epiteliais da glândula mamária que expressam heparanase, e camundongos que também geneticamente modificados para as que expressam mais heparanase. Então, a gente observa, ao contrário, né, do que a gente observou com as células que tiveram knockdown de heparanase, que a overexpressão da heparanase está relacionado com uma grande formação de ramificação, com aumento bastante significativo das ramificações. Isso pode ser avaliado, quantificado, né, na realidade, por esse gráfico, onde a gente vê um aumento significativo, né, do número de ramificações nessa cultura em 3 dimensões das células epiteliais mamárias. Bom, se a gente passa agora para os experimentos em vivo com camundongos, então a gente tem aqui o camundongo selvagem, né, com uma intensa rede de ramificação da glândula mamária. A figura está quantificada aqui, né, pelos pontos de ramificação. Então,
Desculpa, na realidade são essas duas figuras, né? Então, o camundongo selvagem e o camundongo overexpressando o gene da hiparanase, mostrando o aumento, né, que é bem visível nessa fotografia da direita, dos pontos de ramificação. E, consequentemente, se você tem mais pontos de ramificação, a distância entre dois pontos de ramificação ela vai diminuir, como mostrada aqui nesse gráfico. Okay? Bom, agora nós partimos para um outro experimento para relacionar, então, a expressão, né, de heparanase e a expressão de MMP14. Então, qual é a relação? Existe uma relação entre essas duas moléculas, né? Então, os trabalhos prévios do grupo da Minabisa, né, que tem um foco, um dos focos é voltado para a expressão a participação da metaloproteinase, né, no desenvolvimento mamário, no tumor de mama, mostravam que a invasão celular em gel denso de colágeno tipo 1, que são as condições que a gente usa nas culturas de célula, ela requer a participação, a degradação, desculpa, de colágeno para diminuir a resistência do tecido. Então, um tecido rico em colágeno e que oferece uma grande resistência para a migração das células. Então, essas células, para migrar, ela precisa diminuir a resistência do tecido, que é feita através da expressão da MMP14. Então, a MP14 ela tem uma atividade colagenase e está presente naqueles terminais de bulbos terminais onde ocorre a migração e a invasão celular. Então, a metaloproteinase 14 ela é crucial para a invasão das células epiteliais na mama. Tá? Bom, então, nessa primeira experimento, foram utilizadas glândulas mamárias de camundongos selvagens ou deficientes em heparanase. E aqui a glândula mamária ela foi analisada com relação à presença de MMP14. Então, na parte esquerda, né, da figura, a gente tem aqui as células epiteliais mamárias e aqui a marcação para MMP14. Tá? A gente repete esses experimentos com camundongo deficiente em heparanase, a gente percebe uma diminuição, né, bastante drástica da MMP14, mostrando, então, que existe uma relação entre a expressão de heparanase e a produção de MMP14. Nesse experimento, então, aqui de baixo, na esquerda, a gente vê agora glândulas mamárias de camundongos selvagens selvagens ou que superexpressam a heparanase. Então, aqui, os camundongos selvagens, né, com a expressão a marcação da MMP14, e aqui, no lado direito, os camundongos que overexpressam heparanase. Então, a gente observa nitidamente um aumento bastante significativo na marcação para heparanase. Então, tanto a diminuição da heparanase leva a uma diminuição da produção de MMP14, assim como a overexpressão de heparanase aumenta a produção de MMP14. Bom, e nesse último experimento, dessa primeira parte da apresentação, a gente mostra, então, glândulas mamárias de camundongos selvagens ou MMP14 deficientes ou deficientes em MMP14. Então, aqui a gente está analisando a glândula mamária, né, desses camundongos de 5 semanas, a presença de MMP14. Então, a gente observa que nos animais selvagens existe, né, a expressão de heparanase, uma grande presença de heparanase aqui, marcação de heparanase, mas se a gente utiliza camundongos
deficientes em MMP14, você tem uma diminuição quase que completa da produção, da expressão de paranase. Então, o que a gente observa, né, conclui, né, desse experimento, que você tem, quando você tem essa presença de clústeres invasivos, né, ramificados da glândula mamária, você tem uma conversa, né, um feedback positivo entre a hiparanase e a expressão de MMP14. Então, a hiparanase induz a produção de MMP14, e, assim como a expressão de MPP14 leva à produção de paranase. Bom, então, acho que, a partir desses resultados, né, que a gente observou, a gente pode concluir que esse estudo, né, define uma função para a enzima hiparanase no processo de morfogênese da ramificação da glândula mamária e ainda revelaram uma regulação recíproca entre a hiparanase e MMP14. Então, a gente acha... Meu Deus! Peraí, gente. Então, a gente... desculpa. A gente, então, acha que esses achados, então, eles encorajam a realização de estudos futuros, né, sobre a participação da hiparanase na formação e progressão de tumores mamários. Bom, então, o que se sabe a respeito de hiparanase e carcinoma mamário? Então a gente sabe que o PCR de tempo real, PCR semi-quantitativo, ele foi aplicado para avaliar a expressão do gene da hiparanase em linhagens celulares de carcinoma de mama humano, né? Então, o produto, né, do PCR, do cDNA de hiparanase, ele não foi detectado em células de carcinoma de mama, MCF7, que não tem uma característica metastática. Esse produto é detectado moderadamente em células MDA231, que é moderadamente metastática, e ele é altamente detectado em células MDA435, que tem uma característica altamente metastática, né? Então, o padrão diferencial da expressão do gene de paranase está relacionado com a atividade de paranase e com a capacidade metastática das células, dessas células de carcinoma mamário. Okay? Bom, vou passar então agora para uma segunda parte, envolvendo os estudantes. Então, só queria apresentar para vocês atualmente como é que se constitui, né, o laboratório, não, o laboratório que a gente coordena lá no HU. Nós temos, então, 3 pós-docs, a Juliana, a Mariana e o Felipe. Felipe e a Mariana defenderam agora o doutorado dele. Temos 2 alunos de iniciação, a Lara e o Mike. Tá? Então, a gente está precisando, então, de alunos de graduação, mestrado e doutorado, e se alguém tiver interesse em trabalhar com microbiologia do câncer, para fazer um mestrado e doutorado, eu vou deixar meu e-mail no final. Bom, então, o que eu mostrei até agora, ele está relacionado com eventos, né, que ocorrem no estroma, né, ou no tumor primário, né, a partir de um estímulo das células do tumor primário, que tem inicialmente uma estrutura epitelial e que, através de um sinal do meio, por exemplo, a transição epitélio-mesenquimal adquire um fenótipo mesenquimal e vai migrando, né, através da matriz, né, através utilizando a expressão de diferentes tipos de enzimas, né? A gente viu metaloproteinase 14, né? A hiparanase, até chegar dentro do sanguíneo, que é onde ocorre a disseminação das células tumorais, aqui em verde, para outros tecidos, né? Chama-se as etapas da metástase hematogênica, né?
Então, nessa metástase hematogênica, ocorrem vários mecanismos celulares, né? Como, por exemplo, a recoberta das células tumorais na corrente sanguínea pelas plaquetas, né? Então, as células tumorais chegam na corrente sanguínea e, imediatamente, elas são recobertas pelas plaquetas, né? E essa proteção das plaquetas fornece, essa cobertura da plaqueta, fornece, então, uma proteção ao ataque das células do sistema imune que estão na circulação. E além de fornecerem uma proteção do sistema imune, ela fornece uma proteção física dentro do vaso sanguíneo, né? Então, essa proteção ela é muito importante para que as células tumorais consigam sobreviver na circulação e fazer a metástase. Bom, então, quais são os componentes moleculares desses fenômenos celulares que ocorrem dentro da corrente sanguínea? Mais especificamente, a relação, quer dizer, a formação do complexo célula-tumoral e as plaquetas na circulação. Então, quais são as bases moleculares? Bom, extremamente importantes são as mucinas presentes nas células tumorais, né, que apresentam são glicoproteínas que apresentam oligosacarídeos com uma estrutura específica de cianil, chamada de cianil-Lewis. E nós temos também a P-selectina das plaquetas, né? Então, a chegada das células tumorais, que é uma célula bastante ativa dentro da circulação, a célula tumoral secreta vários moléculas, né, e que levam à ativação das plaquetas. Então, as plaquetas ativadas, elas começam a expressar, quer dizer, não começam a expressar, elas sofrem uma mudança, né, da sua estrutura e expõem as P-selectinas para a superfície. Então, nessa onde você tem a plaqueta ativada, né, a plaqueta, então, ela se liga às células tumorais, né, através da participação das mucinas e da P-selectina. Bom, acontece que era conhecido, bem conhecido, inclusive você sabe qual a estrutura necessária para a ligação da heparina à P-selectina, né? E acontece que a heparina ela consegue se ligar à P-selectina e inibir a sua ligação, aos seus ligantes naturais. Então, se a gente tem uma situação onde, no ambiente, né, do sanguíneo, as células tumorais que chegam, se eles encontram ali um ambiente cheio, né, por exemplo, de heparina, eles vão inibir, a tendência seria, né, na realidade, inibir a formação do complexo célula tumoral e plaqueta na circulação. Tá? Bom, então, como é que isso ocorre? Né? Então, uma visão mais dinâmica de como é que isso ocorre. Então, a gente tem lá o tumor primário, a transição epitélio-mesenquimal, as células migram, no estroma, né? Chegam na corrente sanguínea, atravessam a membrana basal e na corrente sanguínea elas são recobertas pela plaqueta, protegendo as células tumorais do ataque do sistema imune. Isso, então, favorece a formação da metástase em sítios secundários. A gente observa agora o mesmo fenômeno na presença de análogos de heparina dentro da célula do vaso. A gente vai encontrar uma situação onde as células migram para correntes vasos e aí não formam agora a proteção das células tumorais com as plaquetas. Então, as células tumorais elas são atacadas pelo sistema imune inato
e destroem as células tumorais, e aí a formação da metástase ela é inibida. Okay? Então, essa seria a abordagem da hipótese. Né? Bom, então, o que é a heparina? Acho que todo mundo conhece, né? Então, a heparina é uma das drogas mais antigas ainda utilizada em larga escala na clínica. É um glicosaminoglicano de origem animal que atualmente é obtida de intestino de porco e, mais recentemente, também de intestino de boi. E o seu principal uso clínico é como anticoagulante e antitrombótico, mas essa utilização representa risco de sangramento. Né? Bom, então, o que acontece? Não seria indicado o uso de uma heparina anticoagulante para ser utilizada como um agente antitumoral para evitar ou diminuir a formação do complexo célula-tumoral com as plaquetas na circulação para inibir, mitigar a metástase. Então, o que a gente tem feito, uma das abordagens que a gente tem feito no laboratório, é procurar por heparinas não anticoagulantes ou com baixo efeito anticoagulante que tenha um grande efeito de inibição da P-selectina. Tá? Então, essa foi uma abordagem que a gente começou a utilizar já há bastante tempo e publicamos esse trabalho no JPC em 2010, também com a Angélica, onde a gente identificou uma heparina ou uma heparina dentro do músculo, dentro das vísceras de um molusco chamado Nodipec nodosus, que é a famosa vieira, que é cultivada em larga escala aqui no Rio de Janeiro, em diversas partes do mundo. Uma quantidade muito grande de animais que são cultivados e fontes de matéria-prima para essa heparina. Então, fizemos um estudo bastante intenso, né, metodologias de ressonância magnética nuclear de uma dimensão e duas dimensões, que eu não vou entrar em detalhes agora, e através desse estudo conseguimos detectar ou propor uma estrutura química, né, fina para esse composto. Então, na realidade, trata-se de um heparansulfato, que é um análogo de heparina, que apresenta um baixo grau de sulfatação. Então a nossa pergunta subsequente foi analisar a atividade anticoagulante desse composto, né, esperando que essa diferença na estrutura, sendo o glicosaminoglicano menos sulfatado, uma heparina, um análogo de heparina menos sulfatado, ele pudesse ter uma ação anticoagulante menor, né, e, portanto, não ter o perigo de sangramento, não causar hemorragia. Então, a gente fez essa análise, né? Então a gente observa aqui, né, uma coisa mais importante é que aqui a gente tem a atividade anticoagulante de heparina, a heparina que é utilizada como anticoagulante na clínica, que ela é 180 unidades anticoagulantes por miligrama de composto. Né? E se a gente compara essa atividade anticoagulante com a da heparina ou heparansulfato do músculo, a gente vê que ela é muito menor. Tá? Então, essa atividade anticoagulante, de cerca de 38 unidades internacionais por miligrama, ela é mais ou menos o que se observa para a heparina de baixo peso molecular, que não tem muito de sangramento, assim como tem a heparina não fracionária. Então, portanto, esse composto nos chamou a atenção de que era um composto potencial, né, para a gente estudar com relação à atividade anti-P-selectina para ser utilizado. Então, esse trabalho, né, subsequente foi feito também pela Angélica em 2005,
em colaboração com Israel Wlodarski, nessa portagem, nós vamos estudar, então, como a capacidade desse sulfato de inibir a ligação das células tumorais à P-selectina imobilizada, ou seja, verificar a atividade anti-P-selectina desse composto. Tá? Então, nesse primeiro experimento aqui, nós estamos analisando aqui a porcentagem de inibição frente a quantidades crescentes do polissacarídeo. E aqui a gente vê em círculo fechado a atividade anti-P-selectina da heparina, normal, heparina suína, é uma atividade grande, né, anti-P-selectina, como eu já havia mencionado anteriormente. E essa linha aqui, paralela, é a atividade de anti-P-selectina do composto, do heparansulfato, que tem uma atividade anticoagulante muito baixa, semelhante à heparina de baixo peso molecular. Então, ele é um composto que tem uma alta atividade anti-P-selectina. Aqui a gente utilizou um controle que é um condroitin sulfato, um outro glicosaminoglicano que não é da família da heparina. Bom, então a gente viu, né, essa atividade anti-P-selectina e agora nos perguntamos se essa atividade anti-P-selectina observada em vivo estava relacionada com uma atividade de inibição da formação do complexo célula tumoral com a baqueta. Então, nós fizemos, então, um experimento onde... Desculpa. Fizemos um experimento, então, em vivo, buscando, dentro da circulação pulmonar, da vascula pulmonar, o complexo selectina, o complexo plaqueta, células tumorais. Tá? Então, isso foi analisado, feito em vivo. Então, nós injetamos as células tumorais nos camundongos e 15 minutos ou meia hora, não me lembro o tempo, antes, e nós injetamos a heparina, de forma que quando a gente injetasse a célula tumoral, quando as células tumorais chegassem no vaso, já encontrasse um ambiente cheio de heparina. Bom, e o que a gente observou aqui, a formação do complexo célula tumoral, plaquetas, no camundongo normal, tratado apenas com salina, e aqui com tratamento, tanto da heparina bovina, suína, quanto a heparina do heparansulfato. Então, a gente observa uma redução drástica da formação do complexo célula tumoral plaqueta, e que corrobora, então, os testes in vitro, né, que indicam que a heparina ou heparansulfato do molusco, ele inibe a P-selectina e, como consequência, então, a formação do complexo célula tumoral plaquetas é inibida na circulação. Bom, então, nos restava, então, verificar se essa inibição da formação de células tumorais, do complexo célula tumoral plaqueta, ela poderia resultar em inibição da metástase. Então, nós fizemos um experimento de metástase em camundongos, em vivo, né? Injetamos as células tumorais 30 minutos ou 15 minutos depois de termos injetado a heparina. Tá? Uma única injeção da heparina ou do heparansulfato de molusco. Aí aguardamos 21 dias e fomos analisar a presença de metástase no pulmão. Então, a gente observa aqui as fotografias representativas dos vários experimentos. Então, a gente tem aqui o controle do animal apenas injetados com as células tumorais e com o controle, né, o PBS. Então, a gente vê vários focos metastáticos aqui.
tratados com condroitin sulfato, que é um glicosaminoglicano, que não é da família da heparina, e aqui os pulmões dos camundongos, quando tratados com heparina, né? Esses camundongos apresentavam né, características hemorrágicas, e esses camundongos tratados com o heparansulfato do molusco. Então, a gente observa aqui uma redução bastante drástica dos focos metastáticos, quando a gente consegue verificar aqui na quantificação dessas imagens, né, onde a gente procura por focos metastáticos. Então, é interessante que esse tratamento com essa heparina não anticoagulante ele foi feito apenas uma vez, tá? Uma injeção dos glicosaminoglicanos, né? E o efeito ele é observado 21 dias depois. Isso está relacionado com o fato de que a falta da proteção das células tumorais pela plaqueta destruíram então as células tumorais e evitaram que elas fizessem metástase 21 dias depois, tá? Então, com apenas um tratamento, a gente consegue inibir a metástase nesse tipo de experimento, né, que a gente utilizou. Tá? E essa observação, essa diminuição da metástase acontece com diferentes tipos de tumores. Né? Bom, e aí uma questão interessante que eu já mostrei na primeira parte do trabalho foi a propriedade importante das células tumorais com relação à migração, né? Então, elas precisam, para migrar, elas precisam de heparanase. Tá? Então, uma questão interessante, como a heparanase é uma enzima que degrada os heparansulfatos da matriz, e com isso ela consegue abrir o caminho junto com as metaloproteinases, seria, então, interessante que um composto também, né, da família da heparina, do heparansulfato, ele pudesse inibir também a ação da heparanase. Então, o que a gente fez em colaboração com Israel foi testar a atividade anti-heparanásica do heparansulfato do molusco. Então, a gente vê aqui que esse composto ele não é tão bom quanto um composto, um inibidor natural da heparanase, né? que é esse G4000, mas ele tem uma atividade de inibição da heparanase e essa dose aqui equivale à dose de heparansulfato que é capaz de inibir a metástase hematogênica. Então, a mesma dose que inibe a metástase hematogênica, teoricamente, inibiria a heparanase. E aí, essa atuação teria num outro momento, né, um momento prévio da migração das células tumorais até chegarem no vaso sanguíneo. Tá? Uma coisa interessante é que esse composto aqui também é um composto obtido de invertebrado marinho que é cultivado no mundo inteiro também. Tá? Que é o condroitin sulfato fucosilado, que é obtido da parede do corpo do pepino do mar. Né? E esse composto ele é estudado, né? Foi estudado, já vem sendo estudado há muito tempo pelo grupo do professor Mourão. Tá? E é também, portanto, um composto interessante, né? para se estudar em termos da sua atividade antitumoral. Bom, queria chamar a atenção, então, para duas moléculas importantes, tá? Que, além desse molusco, que apresenta esse heparansulfato, que tem baixa atividade anticoagulante, como a gente vê aqui, a gente estuda outros compostos que são obtidos de outros invertebrados marinhos que são cultivados também em outros lugares do mundo. Não aqui no Brasil, infelizmente, mas em outros lugares do mundo. Então, estudando esse composto que fala de heparina, só que é um beta-sulfato que apresenta essa
padrão de sulfatação aqui, a gente viu que esse composto aqui ele é muito menos anticoagulante do que mesmo o composto do bivalvo, do molusco bivalvo. Tá? Ele é muito pouco anticoagulante. E ele tem uma atividade de inibição, né, da selectina, tá? Não tão boa quanto do heparansulfato, né, do molusco, mas se a gente observar a inibição da metástase em vivo, a gente observa que esse composto aqui, da Assídia, né, que é cultivada na Noruega e na Suécia, ela consegue inibir mais de 95% da metástase para o pulmão. Tá? Então, a gente tem dois compostos aqui muito interessantes, com baixa atividade anticoagulante, com uma atividade grande, né, de inibição de P-selectina e que inibem a metástase em experimentos em animais. Bom, então, dentro desse contexto, que seria interessante do ponto de vista biotecnológico, apenas se esses compostos, se esses animais, que são fontes, né, desses compostos antimetastáticos, pudessem ser cultivados. Né? Então, vou passar aqui um filme para vocês, que é sobre isso aqui é o, desculpa, é o Nodipecten nodosus, que é o molusco. Tá? Então, ele tem esse aspecto aqui, a gente pegou lá por mergulho. Esse aqui é o professor Marcos Bastos, que ele é diretor da Faculdade de Oceanografia, da UERJ, e a gente estabeleceu uma colaboração com eles. Isso aqui é a Fazenda Marinha, onde se cria, né, o Nodipecten nodosus, aqui é na Ilha Grande. Aqui são as estruturas subaquáticas, onde a gente faz o manuseio, né, do molusco, quando o molusco é crescido. Tá? Então, a gente tem assim, essa colaboração com a UERJ para utilizar os animais que são cultivados na Ilha Grande como fonte de matéria-prima para a gente isolar o heparansulfato do molusco. Né? Bom, e uma outra interessante que eu queria mostrar para vocês é que isso aqui é a Assídia. Aquela Assídia que eu mostrei para vocês, que tem aquele antimetastático, ela é cultivada em grande escala nessa fazenda na Noruega. Então, a gente vê aqui, olha, a quantidade de organismos. Né? E uma coisa interessante é que tanto o molusco quanto a Assídia, eles apresentam esses compostos com potencial terapêutico no câncer em tecidos que são descartáveis, né? Tanto no molusco quanto na Assídia. No molusco, então, eles cultivam o molusco e vendem e comercializam o músculo adutor do molusco junto com a gônadas. Todos os outros tecidos são descartados. Tá? Então, nós, naquele trabalho de 2010 com a Angélica, nós mostramos que o heparansulfato está presente em grande quantidade no resíduo, nas vísceras, que são descartadas no processo de comercialização. No caso da Assídia, essa empresa na Noruega, ela está associada a uma universidade que cultiva esses organismos em larga escala para produzir nanocelulose, uma nanocelulose de uma quantidade extremamente alta, uma quantidade grande, né, e de uma propriedade muito superior às nanoceluloses que são obtidas de vegetais. Tá? Então, nós entramos em contato com essa empresa e agora estamos trabalhando em parceria para estudar esses compostos que são descartados no processo, quer dizer, na realidade são os resíduos que são produzidos nas atividades comerciais do cultivo desses dois moluscos. Né?
Bom, isso aqui eu já falei. Bom, então, dentro desse contexto, né, nós fizemos um roadmap que pode levar a uma inovação clínica, né? Então, para mostrar para vocês, isso aqui são o resultado, né, do que eu apresentei para vocês, tanto das ascídeas quanto do molusco, né? Essa parceria, então, com as fazendas marinhas, tanto da Oceanberger, agora mudou o nome, né, mas o Oceanberger, quanto a Faculdade de Oceanografia, a gente formou um conglomerado. Então, esses dois partners aqui, parceiros, eles são responsáveis então pela produção de matéria-prima. Essa produção de matéria-prima ela é coletada, né, levada para o nosso laboratório, e aí agora em parceria com o Senai nós estabelecemos um estudo grande, bastante interessante, que um estudo de escalonamento, onde a gente estudou teoricamente, né? Fizemos um estudo de escalonamento teórico e, a partir desse estudo de escalonamento teórico, construímos uma planta. Estamos comprando o material agora, os equipamentos, para produzir, para montar, na realidade, uma planta de produção em larga escala, tanto do heparansulfato do molusco quanto do dermatansulfato da assídia. Tá? E o nosso objetivo é produzir esses compostos em larga escala para a gente conseguir dar a primeira etapa em direção aos testes clínicos em seres humanos, que são os testes pré-clínicos. Então, nessa fase, nós estamos, então, produzindo uma quantidade de material que vai permitir a gente fazer os testes pré-clínicos, tá? Em associação com o CIEMP, lá do professor Calixto. E toda essa estrutura, né, esse roadmap, eu levei esse roadmap para o Ministério da Saúde e eles concordaram, então, em nos financiar. Tanto a implementação, ou seja, a ampliação da infraestrutura para o cultivo do molusco, na Ilha Grande, quanto a montagem desse laboratório de produção no UFRJ. Então, eu gostaria apenas de compartilhar com vocês um filmezinho que a gente mandou fazer, que descreve esse projeto do Ministério da Saúde, que eu vou compartilhar agora, então, com vocês. Um potente composto antimetastático encontrado em Vieiras foi isolado, cultivado em fazendas marinhas e colhido no Rio de Janeiro. Experimentos mostram que este composto, um glicano, interrompe significativamente a disseminação do câncer em modelos animais. Como um análogo de heparina, este composto inibe a proteção dada às células cancerígenas circulantes pelas maquias. Esta propriedade antimetastática possui potencial terapêutico para câncer de cólon, câncer de próstata e melanoma. Esta iniciativa inovadora combina e otimiza ordenadamente a produção de alimentos com medicamentos. O glicano pode ser isolado em quantidades suficientes a partir de órgãos descartados durante a comercialização do músculo da vieira. Ao expandir a infraestrutura do cultivo de moluscos e o procedimento de isolamento do glicano, seu potencial antimetastático será explorado mais amplamente. O objetivo? Avançar para ensaios não clínicos controlados e ensaios futuros em humanos. Combinando biotecnologia marinha e biomedicina, este conceito multidisciplinar e inovador é ambientalmente adequado, apresenta um elevado potencial econômico e é cientificamente, academicamente e socialmente relevante. A equipe de pesquisa está construindo a infraestrutura para produzir e isolar o glicano com alto rendimento para uso em ensaios clínicos. Essa pesquisa multi-institucional, estadual e federal de longo prazo envolve o Ministério da Saúde, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O apoio financeiro vem do Ministério da Saúde do Brasil, que está interessado na produção deste novo produto biofarmacêutico para a introdução no sistema público de saúde. Bom, então é isso, Robson. Espero que tenha apreciado aí o seminário. Estou à disposição para responder as perguntas. Muito bem, Mauro. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho.
eu vou então abrir para as perguntas. Eu tenho até a impressão que aqui a gente já teve alguma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, abrir o microfone diretamente, pode fazer isso. E quem não se sentir à vontade pode mandar aqui no chat que a gente pode repassar para o Mauro. Tem uma pergunta aqui, Mauro, que a Cláudia Lade fez, que foi: qual anticoagulante está sendo empregado no combate à trombose pulmonar na COVID? Não sei se você está acompanhando aí a questão do tratamento. Então, eles estão utilizando heparina, né, como anticoagulante para prevenir a trombose, porque esse quadro do COVID ele está associado com eventos tromboembólicos, né? Então, parece que um componente importante, né, do COVID, né, que principalmente nos casos mais graves, é esse problema da hipercoagulação, tá? Então, eles estão utilizando heparina como anticoagulante, né, para prevenir os quadros de trombose. No entanto, Robson, a gente até submetemos um projeto para o CNPq, é o seguinte: além da ação antitumoral, né, antimetastática da heparina, essas heparinas que têm uma atividade baixa anticoagulante, elas são muito importantes também, porque elas têm uma atividade muito grande anti-inflamatória. Tá? Elas, nos nossos experimentos, eu não mostrei aqui, os experimentos anti-inflamatórios, a gente comprovou que essas heparinas, tanto do molusco quanto das sírias, né, os análogos de heparina das sírias, eles inibem de forma muito importante o recrutamento de recrutamento prófagos, de neutrófilos, para o sítio de inflamação. Mas também, nos macrófagos, por exemplo, eles inibem, isso é uma hipótese que a gente tem, baseado nos experimentos, nos resultados dos experimentos que a gente realizou no laboratório, é que eles inibem os inflamassomas, eles inibem, então, a produção de citoquina pró-inflamatórias. Então, uma possibilidade terapêutica seria utilizar essas heparinas não anticoagulantes, né? E a mais próxima do uso seria as heparinas de baixo peso molecular, não como um antitrombótico, né? Mas sim como um anti-inflamatório, para inibir a produção de citoquinas que ocorre de forma assim exacerbada nos quadros mais graves do COVID. Na verdade, eu acho que a própria heparina tradicional que tem sido usada, ela tem um componente anti-inflamatório também, né? Assim, proposto. Mas eu acho que assim, você fazer a combinação do efeito antitrombótico e anti-inflamatório, talvez fosse bem interessante no COVID, né? Mauro, eu queria te perguntar o seguinte: vocês fizeram um trabalho fazendo essa cooperação da expressão de heparanase e metaloproteinase 14, mas como é que é o status disso no câncer de mama? Porque, pelo que eu entendi, o trabalho foi muito focado na fisiologia normal da mama, correto? Uhum. E durante a tumorigênese ou em diferentes tipos de câncer, enfim, fala um pouco para a gente sobre, basicamente, como é que é o status de expressão dessas proteínas no câncer de mama. Você sabe de alguma coisa? Então, Robson, isso é uma coisa que a gente está tentando, né, fazer no câncer, estudar, né, o câncer, especificamente o câncer de mama, como é que isso acontece, qual é a participação da heparanase no câncer de mama, mas a gente ainda não implementou esse estudo, né? O que a gente fez foi um estudo em conjunto com o Marcos Pascoal, lá do HU, para detectar a expressão de heparanase em câncer pulmonar, em diversos tipos de câncer pulmonar. Então, um trabalho feito em parceria com a Vivian e uma aluna que ela tinha, eu esqueci o nome agora, e a Morgana também, a gente fez esse mapeamento, né, em vários tipos de câncer,
e a gente encontrou uma expressão assim elevada, né, de paranase em casos de câncer assim mais avançados. Então, uma correlação de expressão de paranase com um estágio mais avançado na progressão tumoral. Mas isso já era conhecido, né? A gente não seguiu ainda esses experimentos por modelos de câncer que a gente tem no laboratório, mais relacionados com a câncer de mama, né? Mas é uma coisa que a gente pretende fazer. Infelizmente, a Angélica saiu do laboratório, agora ela já está morando nos Estados Unidos já há bastante tempo, está trabalhando com um professor lá, amigo meu também, lá em Cleveland, na Mayo Clinic, e a gente perdeu a Angélica e temos que agora seguir nesse trabalho no câncer de mama, né? Então, como eu falei para vocês, o laboratório ele está sem estudantes de graduação, de pós-graduação, de mestrado e doutorado, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, seria uma linha, né, que a gente poderia abordar, né? Mas precisa de um estudante para fazer isso, né? Mãos, Para o né? laboratório. Para tocar um trabalho. Posso dar uma pergunta? Pode, claro, pode fazer. Oi, Ana, tudo bem? Pode fazer pergunta. Só umas dúvidas, só umas coisinhas assim durante a apresentação. Mauro, foi ótima essa apresentação, muito boa mesmo. Obrigado. Eu queria fazer umas perguntas assim bem rapidinhas. Em relação à expressão de heparanase, naqueles ensaios de metaloproteinase 14, vocês viram alguma coisa em relação à proliferação? Quer dizer, como é que as células, né, se comportam em termos de proliferação? Isso é porque, assim, na hora que você mostrou a foto do experimento, eu não sei se ali foi escolhido, mas assim, dava a impressão de ter a celularidade muito organizadinha na expressão da heparanase com a metaloproteinase 14, né? Uhum. E na ausência, assim, na overexpressão, né? Na overexpressão. E na ausência, na situação normal, ela estava lá, mas assim, não tão organizadinha. Aí eu fiquei pensando assim, a influência da expressão em relação às células que participam desse processo, tá? Uhum. Essa é uma pergunta. A outra seria em relação tanto ao heparansulfato da Vieira e também os produtos dos polissacarídeos das acídeos, se vocês viram se eles apresentam atividade de ativação, atividade em cima do 12, né, em função da história da bradicinina, que pode ser produzida com isso. Eu queria saber também que seria uma certa, né, preocupação em relação ao uso. Né? Não, então, Ana, com relação à primeira pergunta, o mecanismo de migração observado na glândula mamária, né, na proliferação da glândula mamária, é uma migração coletiva. Então, as células migram coletivamente, né? Então, esse processo de proliferação, ele acontece concomitantemente com a migração, né? O que a gente observou, a gente não fez nenhum experimento com relação à proliferação, mas com a migração, né? Então, a gente observa nitidamente que esse processo da migração ela é inibido. Se você tira a heparanase, você tem menos metaloproteinase. E aí o contexto, Ana, eu acho que você, tirando a heparanase, inibindo a heparanase, você não consegue vencer a resistência do tecido, uma vez que essas duas enzimas, na realidade, o que elas estão fazendo é diminuindo a resistência do tecido mamário frente à migração das células, né? A gente não analisou se a ausência da heparanase diminui a migração celular, tá? Mas a gente analisou que se você não tem heparanase, você inibe essa migração coletiva, tá? Quer dizer, eu não sei qual é o componente aí, né, entre a migração e a proliferação celular. A gente teria que analisar isso dentro do contexto de migração
coletiva, né? Saber o que é mais importante na migração coletiva, se é a proliferação, se é a migração em si, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, com relação à ativação do fator 12, evidentemente a gente testou, né? Porque a gente sabe que esses compostos, por exemplo, condroitin sulfato ou sulfatado, que foi adicionado, né, nas preparações de heparina lá na China em 2008, ele, na realidade, ativa o fator 12 e leva à produção, né, de bradicinina. E esses compostos, eles não ativam o fator 12. Ao contrário do condroitin sulfato fucosilado, né, que eu acho que o condroitin sulfato fucosilado ativa. Mas esses compostos, tanto o dermatan quanto o heparansulfato do molusco, eles não ativam o fator, não ativam o fator 8. Isso a gente fez no experimento, no paper publicado, se eu não me engano, em 2014. Não foi o da mina, não. Foi um outro da Glycobiology que a gente publicou anteriormente a esse, mas não ativa o fator 12. O Antônio queria falar. O Antônio levantou a mão aqui. Antônio, quer fazer a sua pergunta? Oi, posso sim, Robson. Obrigado. Oi, Mauro. Parabéns pelo trabalho. Oi. Obrigado, Antônio. Na primeira parte, também, aproveitando a pergunta da Ana, você viu ali a relação da MMP14 com a heparanase. E a minha pergunta é, quando você não tem heparanase, quando não tem a MMP14, isso influencia na paranase e tem esse feedback. Será que isso é realmente uma especificidade da relação das duas ou pode ser, por exemplo, efeito de uma alteração no padrão de compactação da matriz, né? Visto que sabe-se que esses eventos de mecanotransdução, ou seja, alteração no padrão de compactação da matriz, podem influenciar a expressão e até a liberação de proteínas. Ou seja, se vocês pretendem fazer alguns ensaios onde a alteração no padrão de rigidez da matriz você possa perceber essa resposta ou não. Bom, se a gente... Eu acho que essa questão da mecanotransdução, eu acho que ela já foi abordada. Então, se você pega uma matriz e degrada os componentes glicídicos dessa matriz, né, você, evidentemente, altera os componentes mecânicos, né, presentes aí. E eu não sei de que... Eu acho que deve influenciar a célula, né, da migração da célula, né, mas eu não sei se... Eu não sei te responder se é um efeito direto é uma consequência, né, a diminuição da migração é uma consequência da não você mudar as propriedades mecânicas da matriz. Eu não sei se é um efeito indireto, né, da inibição da etaloproteinase. Quer dizer, eu não sei. Isso teria que verificar, né? A gente, no momento, não tem perspectiva de continuar esse estudo, né? Porque a gente está mais envolvido no processo, nos projetos envolvendo o Ministério da Saúde. Também por falta de pessoal, né? Mas é uma boa pergunta, sem dúvida. Tá ótimo. Obrigado, Mauro. Obrigado. Robson, não estou te escutando. Desculpa, eu tinha cortado o som. Então, tem uma pergunta aqui do Roberto, que é qual a diferença, se houver, do efeito ou da via anti-inflamatória entre corticoides e os GAGs? Quer dizer, você comentou do efeito anti-inflamatório, né, dos GAGs, tendo ou não efeito antitrombótico. Eu acho que ele queria uma comparação aí entre o efeito anti-inflamatório que vocês observam e corticoide, não sei se mecanismo de ação, enfim. Não, o mecanismo de ação é diferente, sabe? No caso das heparinas, ela tem um efeito importante, né, na inibição do recrutamento de células inflamatórias para o local da inflamação. Isso é mediado pela P-selectina, né? Então, a gente tem algumas evidências que apontam que essas heparinas, elas talvez
possam estar inibindo também ao nível celular em macrófagos, diminuindo, né, o inflamassoma. Então, a gente fez agora um projeto que a gente submeteu ao CNPq para estudar esse efeito inflamassoma. Né? Então, a gente tem uma colaboração com um pesquisador nos Estados Unidos, que ele tem lá um camundongo que é deficiente no NLRP3, alguma coisa assim, que está relacionado com a inflamassoma. Então, a gente acha que esses GAGs eles também podem atuar ao nível do macrófago, da ativação dos macrófagos em secretar essa citocina. Então, a gente fez um experimento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez um experimento onde a gente isolou macrófagos, camundongo, e ativamos esses macrófagos com LPS, na presença e na ausência dos glicosaminoglicanos. E quando a gente adiciona esses glicosaminoglicanos, o macrófago não diminui o nível, por exemplo, de produção de TNF-alfa de forma muito drástica. Tá? Então, a gente acha que pode ter alguma participação no inflamassoma. Esses GAGs podem inibir o inflamassoma. Alguém tem perguntas adicionais? Posso fazer uma, Robson? Claro, manda bala aí, Cláudio. Oi, Mauro, tudo bem? Oi, Rafa. Parabéns. Oi, Claudinho. Obrigado. Uma curiosidade, na verdade, você mostrou numa tabela no final da sua apresentação uma comparativa entre o dermatan sulfato e heparan, né? Nos ensaios com as células tumorais e parece que deu alguma diferença, até o dermatan parece até que, de uma certa maneira, talvez tenha funcionado melhor. Você sabe mecanisticamente qual que seria a diferença entre um e o outro? Tem alguma proposta para isso? Com relação a... Dermatan versus heparan. Sim, mas com relação ao que? A metástase? Então, parece que, apesar de ter propriedades diferentes, eles funcionam, mas não sei, até me pareceu que o dermatan talvez pudesse ser um pouco mais potente, de uma certa maneira. Né? Mas, então, e mecanisticamente, qual que seria a diferença, já que eles não fazem exatamente a mesma coisa? Não, então, o mecanismo seria o mesmo. Você acha que para aquele ensaio o mecanismo seria o mesmo? Eu acho que ele não tinha uma diferença na ligação com as beta-lectinas? Então, o que acontece? O heparan sulfato do molusco ele é mais eficiente. Você consegue uma inibição da beta-lectina com uma dose menor, tá? Do que o dermatan sulfato. Mas se você parte para os ensaios em vivo, você vê que o dermatan sulfato ele conseguiu inibir melhor a metástase. Uhum. Tá? Então, não sei se é uma coisa de administração, de disponibilidade desses dois compostos. Ou talvez o mecanismo de ação a mais do dermatan. Pode ser o mecanismo de ação a mais, mas assim, o que a gente vê é que eles inibem a beta-lectina. E ambos inibem o processo da formação do complexo célula tumoral com as plaquetas. Uhum. Entendeu? Assim, o mecanismo, eu acredito que seja o mesmo. Entendi. É pela inibição... desculpa, gente. É pela inibição da beta-lectina. Uhum. Né? Essa inibição da beta-lectina, então, leva a uma inibição da formação do complexo célula tumoral plaqueta, e aí você tem uma resposta antimetastática. Entendi. E, João, só por curiosidade, porque me veio uma coisa na cabeça, mas depois a gente conversa melhor, se for o caso. Você acabou usando o condroitin sulfato como um controle, né, para os experimentos, para mostrar que não é qualquer GAG que faz. Vocês chegaram a testar os dois, condroitin sulfato e heparan, para ver se o efeito combinado, não? O condroitin sulfato ou o dermatan sulfato? Não, agora o condroitin sulfato nos experimentos que vocês fizeram, o condroitin foi um controle, né, dos experimentos de vocês. Vocês não chegaram a testar os dois juntos? Não testamos, Claudinho, porque o condroitin sulfato ele não inibe a beta-lectina. Então, assim, no nosso modelo experimental, né, na nossa abordagem experimental, na realidade, a gente está considerando que esse efeito antimetastático está relacionado com uma
inibição da P-selectina, lá no início, né? Entendi. Então, o condroitin sulfato ele não inibe a P-selectina. Isso a gente já sabia, mas assim, fizemos os experimentos, ele não consegue inibir a ligação de células tumorais à P-selectina imobilizada, ele não diminui a formação do complexo celular na circulação e ele não inibe a metástase em animal, em camundongos. Agora, obrigado, Mauro. Tá bom. Obrigado, Paulo. Robson, tá mudo. Está sem áudio. Desculpa, eu abri o áudio aqui, mas depois ele... Bom, enfim. Bom, alguém tem mais perguntas para fazer para o Mauro? Peraí, Martim. Abre o microfone então aí, Martim. Opa, tô aqui. Opa. Deixa eu até habilitar aqui, tô com o vídeo desligado. Robson, Mauro, bom, resto pessoal, bom dia e obrigado. Oi, Martim. Foi muito interessante. Na verdade, roubaram duas perguntas que eu já ia fazer, o que eu acho ótimo, porque estou vendo que isso instiga aí o pessoal para que era essa questão das atividades anti-inflamatórias, etc. Mas outra curiosidade que eu tenho é qual é o papel real desses compostos nos organismos de origem, né? Por que essas toneladas desses compostos nesses organismos? Eu não sei se você tem algum comentário para fazer sobre isso e por que nesses órgãos em especial. Né? Acho que está muito claro aqui tudo que você contou da tua primeira parte, né? Do efeito nessa questão da plasticidade, da evolução da mama, etc. Mas por que nesses organismos, na Assídia, nesses outros vertebrados marinhos, etc., tem essas toneladas desses compostos? Né? Isso, na verdade, eu acompanho teu trabalho há décadas, né? E eu acho que foi uma pergunta que eu mesmo nunca tinha me colocado aqui. Eu queria, talvez, aproveitar essa oportunidade para ouvir aí o que vocês têm a contar sobre isso. Então, Martim, essa é uma excelente pergunta. Se eu soubesse... mas, então, a gente fez uma abordagem inicial, porque a gente não consegue ainda preparar um animal sem heparan sulfato, sem condroitin, nesses organismos. Né? A gente não tem um nocaute, né? A gente não consegue preparar uma assídia sem nocaute, um molusco sem nocaute. Mas, então, uma primeira abordagem que a gente fez foi tentar identificar nesses animais onde esses glicosaminoglicanos estão presentes. Né? Então, a gente achou coisas assim muito interessantes. Por exemplo, com relação às ascídeas, eles são invertebrados marinhos, eles são urocordatos, então eles são nossos primos, eles são cordatos, eles têm notocorda, têm tubo neural, têm fendas branquiais, que são todas características de mamíferos. Então, eles são nossos primos, eles, na realidade, são um elo entre os invertebrados e os vertebrados. Então, nas ascídeas, por exemplo, existem células, as células teste, por exemplo, que circundam o óvulo das ascídeas e apresentam grânulos citoplasmáticos com heparina. Então, esses animais apresentam heparina em grânulos citoplasmáticos. Nesses grânulos citoplasmáticos existe a presença de carboxipeptidases, né, semelhantes ao que a gente observa em mastócitos de vertebrados, e tem histamina. Tá? Então, a gente acha que esses compostos, por exemplo, no caso da heparina, da assídia, que eu não mencionei, né, no caso específico daqui, eles estão presentes em mastócitos, é um tipo de mastócito primitivo. Tá? Então, a gente acredita que, semelhante ao que ocorre em mamíferos, eles estão ali dentro dos mastócitos, em grânulos, controlando, né, a expressão e estabilizando a estrutura das metaloproteinases junto com a histamina. Então, uma função semelhante. Bom, onde você encontra também heparina em vertebrados? Em basófilos. Basófilos têm heparina. Então, você tem células do tecido que têm heparina, nas ascídeas, que são essas células teste. Tem
em basófilos. Então, a gente identificou um basófito-like na hemolinfa das ascídias, que tem heparina, tem grânulos citoplasmáticos, tem histamina. Então, eles têm células semelhantes àquelas que a gente tem, que contêm esses glicosaminoglicanos. Tá? No caso, então, dos análogos da heparina. Bom, no caso do heparansulfato, que é um composto semelhante à heparina, mas tem função diferente, eles estão presentes na membrana basal dos tecidos, semelhante aos heparansulfatos que a gente observa em mamíferos. Tá? Então, eles são componentes estruturais, no caso do heparansulfato, e a gente acredita que eles estejam também controlando a sinalização da matriz extracelular com as células, no momento que eles são reservatórios. Eles ligam a várias moléculas sinalizadoras e podem controlar a sinalização entre o meio externo e as células que circundam. No caso do dermatansulfato, o dermatansulfato está presente na membrana da célula e também na matriz, com protoglicanos de matriz. E a gente fez um estudo, também que já foi publicado, e que a gente mostrou que esses dermatansulfatos também estão presentes na matriz. E um componente estrutural, uma função estrutural desses dermatansulfatos seria regular o diâmetro das fibras de colágeno em mamíferos. E a gente observou que nas ascídias, semelhante ao que ocorre em mamíferos, esses dermatansulfatos estão presentes associados a fibras de colágeno e interagindo com essas fibras de colágeno. Tá? Então, isso é uma evidência que ainda é uma suposição, mas é uma evidência de que nesses organismos, esses glicosaminoglicanos, eles talvez participem de funções semelhantes ao que a gente observa em mamíferos, só que de uma forma mais primitiva. Eu não sei se eu respondi da sua pergunta, quer dizer, a gente não sabe responder 100%, mas a gente tem algumas evidências com relação à semelhança de localização e a interação, entre esses compostos e alguns componentes da matriz. Agora, uma coisa interessante, Martim, é que a gente sabe que a coagulação ela é controlada por protoglicanos de heparansulfato, Quer dizer, a atividade da trombina ela é controlada pela sua interação com o heparansulfato. Só que nas ascídias não há coagulação do sangue. Tá? Então, tem heparansulfato nos vasos, nas ascídias, mas ela não está assim, relacionada com o controle da coagulação. Tá? Tem proteínas como trombina-like, antitrombina, que são todas proteínas envolvidas no processo de coagulação, mas, no caso das ascídias, você não tem coagulação sanguínea. Tá? Então, o heparansulfato das ascídias, teoricamente, não estão envolvidas no controle da coagulação. Não tem coagulação, mas tem defesa, Talvez essa história da tromboinflamação, entre aspas, aconteça nesse organismo. Seja esse, evolutivamente tenha surgido antes esse efeito do que seja um ganho mais tardio, a questão da regulação Bacana. Mauro, muito obrigado, é muito interessante. Obrigado, Martim. Obrigado. Temos perguntas adicionais? O Robson, está me ouvindo? É a Alfredo Scarpa aqui da Fundação. Estou ouvindo, sim. Bom dia, Alfredo. Tudo bem? Bom Fica dia, à vontade aí para fazer sua pergunta. Ok. O minha já em outra direção, Mauro. Eu queria que você talvez falasse um pouquinho mais sobre a questão da parceria aí com o SESI, Ministério da Saúde. Conseguiu ouvir a pergunta, mano? Do câncer poderia estar apoiando aí ou estar correndo atrás de recursos para dar uma implementada aí, ajudar você nesse processo todo de sair para essa área já para a parte da pesquisa clínica mesmo, desenvolvimento de compostos farmacêuticos, etc. Obrigado. Então, eu acho ótimo. Se você quiser colaborar e ser um partner aí, um parceiro, eu estou bem-vindo.
Então, a questão do Ministério da Saúde foi uma coisa muito interessante, porque isso partiu de uma reunião que eu fui lá em Brasília, no Ministério da Saúde, envolvendo o pessoal da biotecnologia marinha. Então, eles estavam interessados, o Ministério da Ciência e Tecnologia estava interessado em fomentar a descoberta de novos medicamentos a partir da biodiversidade marinha. E a biotecnologia marinha tem um grupo muito forte, que é apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí eu fui participar dessa reunião no Ministério da Saúde. Acontece o seguinte, Alfredo, o pessoal da biotecnologia marinha faz um trabalho assim, muito bom, excelente, né, de super qualidade, mas eles ainda não estão nesse processo de caminho mais direcionado para a utilização mesmo, quer dizer, um caminho mais translacional. Eles estão muito distantes do caminho translacional, que é necessário para a gente partir os testes em seres humanos. Entendeu? Então, poxa, para você ter uma ideia, como é que você vai fazer um estudo pré-clínico com 20 miligramas de material? Então, o pessoal faz, eles vão a, sei lá, 4.000 metros de profundidade, coleta lá uma esponja, extrai, identifica um metabólico secundário e aí sintetiza esse metabólico secundário. Só como é que você vai produzir 1 quilo desse metabólico secundário? Então, para por aí, não tem um caminho, entendeu? Então, precisa ainda de trabalhar nesse sentido. O nosso projeto ele teve uma repercussão mais forte, né, principalmente por parte do Ministério da Saúde, porque a gente mostrou uma pesquisa transnacional já na sua última etapa, mostrando prova de conceito, né, com os animais, mostrando a possibilidade de obter o composto em larga escala, mostrando os estudos farmacológicos iniciais, tipo eficiência, a prova de conceito, a toxicidade e a viabilidade de produzir em larga escala. E aí eles falaram, Mauro, você tem que procurar agora um caminho fora da universidade, são parceiros fora da universidade, para você poder fazer a conexão entre uma abordagem translacional tardia, que é o nosso caso, com os ensaios pré-clínicos iniciais. E esses ensaios pré-clínicos iniciais eles são fundamentais. É aí que a inovação biomédica vai acontecer, porque a inovação biomédica ocorre nos testes clínicos iniciais, da fase 1, 2. Né? E esses testes da fase 1 e 2 eles estão diretamente relacionados com os testes não clínicos, pré-clínicos. É uma conversa de vai e volta. Né? E isso tem que ser incentivado. Né? Se você for conversar, por exemplo, com um professor Calixto, que faz esses testes não clínicos, ele compartilha do mesmo ponto de vista que eu tenho. Então, se a gente quer fazer inovação biomédica, a gente tem que estimular esses trabalhos translacionais tardios, né? E a interação maior com os testes não clínicos em animais. Né? Você vê a toxicidade, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica, a dosagem. Isso tudo a gente não consegue fazer sozinho na universidade. Entendeu? Mas, assim, eu estou aberto, Alfredo, se você quiser entrar em contato, ajudar a gente, poxa, vai ser muito bom. Muito obrigado aí pela... Muito bem. Perguntas adicionais? Eu posso... Bom, então, Mauro, eu queria agradecer muito aí a sua palestra, parabéns. Eu também acompanho o trabalho de vocês há muito tempo e sensacional ter a oportunidade de assistir.
Bom, eu que agradeço e peço desculpas aí pelas intercorrências aí, telefone. Cara, o telefone toca lá no quarto, toca aqui no computador, eu não sei como é que eu desligo isso. Uma coisa... Fica tranquilo que nessas apresentações em casa, isso aí mais porque não teve um latido de cachorro aqui, cara. Então, a gente já está tranquilo. Muito bem, bom, então, muito obrigado, eu queria agradecer a todos pela presença, mais uma vez. A gente deve organizar outro seminário para daqui a 2 ou 3 semanas, então a gente vai fazer a divulgação para todos e, novamente, vamos também acelerar a divulgação dos eventos virtuais que estão aparecendo por aí, para quem tiver interesse, tempo, poder acompanhar. É isso então, Mauro. Mais uma vez, obrigado. Ótimo. Nos falamos. Obrigado, tá? Tá bom. Bom dia para todos aí, saúde para todos. Obrigado.